E aí, gente, tudo bom? Meu nome é Carol, eu sou professora, no caso, professora de ciências e de física, e eu resolvi criar um canal no YouTube, resolvi fazer vídeos sobre ciência, sobre educação, e mais o que me dá na telha, assim. Pra começar, eu queria fazer uma sequência de vídeos pra fazer uma review de um anime. O anime se chama Hikei ga Koi, na verdade o nome é grande, é Hikei ga Koi ni Yoshita no de Shoumei Shitemita. É isso aí. Não sei pronunciar, tá escrito aí. Enfim. No caso, eu escolhi esse anime porque é um anime que fala de ciências. Ele fala de um grupo de pesquisadores, alunos do último ano da graduação, alunos de pós-graduação, um professor, em um laboratório de uma universidade de artes liberais. E eu achei bem interessante a forma como ele representa os cientistas que ali trabalham. Uma forma um pouco realista, apesar de ter o seu apelo cômico maravilhoso. Eu também gostei muito do traço, eu acho bem bonito, bem até que consistente, assim. Eu não sou muito ligada na parte técnica, então não vou ficar falando sobre cada mísero detalhe da parte técnica, mas o design de personagens me agrada, é bem bonito. Nesse vídeo eu vou falar sobre os 2 primeiros episódios e a partir daqui eu basicamente só vai ter spoilers. Se vocês ligam pra spoilers, não assistam o vídeo. O anime começa, o primeiro episódio, com um narrador falando sobre tudo ser números. E isso é uma filosofia pitagórica muito conhecida. No início tudo era números e tal. Pra quem não sabe, pitagórico vem da escola pitagórica. No anime ele até cita Pitágoras, mas não necessariamente era Pitágoras quem tinha essa filosofia, e sim os seguidores da escola pitagórica. Acreditar que tudo são números, de certa forma, sagrados e tudo mais. Trazendo essa perspectiva de que tudo são números e que a matemática pode provar diversas coisas, eu pessoalmente não gosto muito de falar que a matemática prova, porque, bem, na matemática ela tem as demonstrações dela e tal, mas provar é algo diferente. Em ciências a gente não usa muito a palavra provar. Geralmente quando usam provar é algo ou pseudocientífico ou alguém que não faz a menor ideia do que tá falando. É muito mais provável você ver esse tipo de gente usando essa palavra do que cientistas mesmo. E tem toda a discussão sobre matemática ser ou não ciências, que eu não vou entrar aqui, porque enquanto física eu acho que é uma linguagem, mas é isso aí. Depois de ter visto essa perspectiva do narrador falando que a matemática já pôde provar muitas coisas, ele fala nem tudo foi provado, e então a gente conhece os protagonistas, no caso é um casal. O rapaz é Yukimura Shinya e a moça Himuro Ayami. Ambos cientistas, o anime dá a entender que é mais voltado para matemática e ela mais voltada à física. E os dois estão lá conversando, tem certa rivalidade, quando de repente ela fala: ah, e a propósito, eu acho que eu tô apaixonada por você. E essa é a pergunta que eles vão tentando responder ao longo do anime. Será que ela está mesmo apaixonada por ele? E será que os sentimentos dela são recíprocos? Se é que eles existem? Enfim. E basicamente o que eles vão fazendo é seguir o que hoje a gente entende como sendo ciência. Eles têm a pergunta deles: será que ela está mesmo apaixonada? E com base nisso eles formulam uma hipótese. A hipótese é: a Rimura está apaixonada pelo Yukimura. E eles vão seguindo de experimentos, buscando evidências empíricas de que esse tal sentimento realmente existe. E aí eles fazem isso de formas um tanto quanto cômicas, um anime de comédia, e é bem engraçado, eu acho. Nesse primeiro episódio, eles contam com a ajuda da caloura deles. A Kanade, que tá no 4º ano e da graduação, enquanto os dois são do 1º ano da pós, e ela é a personagem mais normal que tem nesse anime até agora. Ela vai tentando, de certa forma, ajudar eles nos experimentos dele, e para isso, eles usam os mangá shoujo que a Kanade tem. Como assim? No mangá shoujo você tem um monte de cenas de romance. As cenas de romance que ele usou era do rapaz prensando a moça na parede
e isso fazendo o coração da moça acelerar. Eles, então, pra estar apaixonado, se eu fizer isso, o coração dela vai acelerar. E lá vão eles, colocam uma pulseira que mede a frequência cardíaca na protagonista feminina, e lá vai o protagonista masculino prensá-lo na parede. E de fato, o batimento cardíaco dela acelera. Então, nossa, ela tá apaixonada? Aí que eles falam, não, peraí, pode ter acontecido alguma coisa que fez o coração dela acelerar ao mesmo tempo. E isso nas ciências é bem comum. Como é que você sabe que houve uma causalidade entre os dois fenômenos? Ou mesmo alguma correlação, né? Porque aqui nem causalidade dá para você inferir. Aí é o que eles falam. Eles vão repetir o experimento. Uma coisa bem simples. Aí lá vão eles repetir o experimento, só que eles repetem de uma forma meio desagradável. Então, no começo, com a proximidade, o coração da Rimuru acelera, mas com o tempo, por ele estar fazendo isso, o coração dela volta ao normal e ela fica entediada com aquilo, meio, oh meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Normal. Então eles percebem que tinha alguma coisa errada com aquilo, porque eles vão ao computador e percebem que os movimentos dele eram muito parecidos com o de um lutador de sumô. Aí eles resolvem fazer mais arranjos experimentais e basicamente esse é o episódio 1. É bem interessante que você tem a representação de 3 cientistas, no caso, 2 alunos de pós-graduação, uma aluna do último ano da graduação. O casal principal ele é bem excêntrico, mas a menina é uma garota normal, uma garota que se apaixona, que lê mangá shoujo, que tem senso comum, que quer ajudar os senpais, e tudo, os senpais dela, e tudo bonitinho, ela é fofinha e tal. Os dois protagonistas, eles são um tanto quanto esquisitões, um tanto quanto excêntricos, mas também tem gente excêntrica no meio da academia e também tem gente normal, é tudo junto e misturado. No segundo episódio, eles continuam tentando fazer experimentos para ver se ela está apaixonada por ele, e não só isso, para ver os sentimentos dele. Com isso, eles continuam medindo o coração, colocam a pulseirinha que mede os batimentos cardíacos no protagonista, e quando a protagonista se aproxima dele, eles ficam, vai se aproximando dele, vai investindo nele, para ver como os batimentos dele se alteram. E realmente, se alteram bastante. Só que daí aparece uma personagem muito interessante, a senpai deles, a Ibaradaena, uma garota pequenininha, mas que na verdade é a mais velha entre eles, que está no último ano da pós-graduação, viciada em videogames e tudo mais, e ela pergunta, tá, mas quais foram as condições de controle desse experimento? E isso é fenomenal. Na verdade, eu fiquei o primeiro episódio inteiro me perguntando, mas gente, e as condições de controle dessa porcaria? Porque, cara, se você para pra pensar, estar apaixonado por alguém é justamente você ver essa pessoa de forma diferente do que você veria as demais pessoas. Então, tipo, se a pessoa, ao se aproximar de você, faz o seu coração acelerar, isso não significa muita coisa, porque você não sabe se é só aquela pessoa que faz isso ou se é qualquer pessoa. Isso é você ter um grupo controle. É você fazer isso com várias pessoas e ver em quais condições o seu coração acelera ou não. Se é talvez uma pessoa específica, se é uma situação específica e tudo mais. Então, graças a esse conselho da senpai, é isso que eles vão fazer com o pobre do protagonista. As 3 garotas que estão lá presentes resolvem se aproximar dele, uma de cada vez, e eles vão monitorando os batimentos cardíacos para ver se eles se alteram apenas com a protagonista, apenas com a Rimuru, ou se vão se alterando com qualquer uma das garotas. E na verdade é isso que acontece. De uma forma bem ridícula, ele fala que é porque ele não tá acostumado com garotas. E ele fala de uma forma tipo, é que eu não estou acostumado com garotas. E aí elas, e você ainda se orgulha disso? Eu ri bastante. Apesar de que talvez vocês não achem graça. Aí eles falam que vão... Então, basicamente é isso. Eles falam que vão pensar em novos arranjos experimentais e vamos para a segunda parte do episódio, que eles param um pouco com os experimentos e resolvem fazer um prato de comida. Um prato de comida para a Kanade, que estava ajudando eles todo esse tempo e estava tendo dificuldade na pesquisa dela, para isso precisava de uma comida nutritiva. Eu achei muito engraçado a forma que mostrou o casal de protagonistas, o Yukimura e a Rimuru, fazendo comida, cozinhando.
Porque o Yukimura, ele tinha um cronômetro, uma balança, e ele pesava, e quando ele pesava exatamente as gramas de acordo com a receita, e quando tinha uma medida não tão precisa, que no caso era uma pitada, ele ficou, mas que medida é essa? Como assim uma pitada? E começou a procurar que tipo de medida é essa, e ele falou que queria 3 algarismos significativos, quer dizer, 3, entre aspas, quer dizer, você tem que ter 3 casos decisivas, pelo menos. Só que na culinária não tem tudo isso. E a Rimuro, ela falou que você deveria cozinhar com amor, que a comida ficava mais gostosa quando você cozinha com amor. Eles até discutem sobre isso ser impreciso e irracional da parte dela, mas conforme ela vai se explicando, você percebe que ela não perdeu a visão de cientista. Que o que ela tá falando é completamente racional, não é, você coloca os seus sentimentos de uma forma totalmente abstrata. Não, ela fala que quando você cozinha para uma pessoa específica, e você se importa com aquela pessoa, você acaba escolhendo ingredientes de tal forma que agrade mais ao paladar específico daquela pessoa. Se a pessoa não gosta de coisa muito apimentada, você não vai colocar tanta pimenta, coisa desse tipo. E de fato, faz sentido. Aí ele, mas como é que a gente testa isso? Então, eles foram testar. No caso, a Yukimura e a Kanade foram juntas fazer a comida, e uma delas colocou amor, a outra não. Por sugestão da Kanade, elas fariam um teste cego. E esse teste cego é um negócio muito importante para as ciências também. O Yukimura provaria os 2 pratos sem saber qual é o feito com amor, qual não é. E com base nisso, ele diria depois de provar, diria qual é o mais gostoso para ver se o prato com amor agradou mais a ele ou não. できたわ、雪村くん。これは。さあ、どっちの方が美味しい？ E realmente não é um teste cego. O teste cego e as condições de controle que foram abordadas nesse episódio, eles são muito importantes para as ciências. Quando a gente vai fazer um experimento, por exemplo, com medicamentos e tudo mais, acho que medicamentos é o exemplo mais fácil que tem. Você precisa de condições de controle. Você precisa ter certeza que foi aquele remédio e não qualquer outro fator que teve algum tipo de relação com a melhora do paciente. Por exemplo, você tem uma substância que você acha que tem propriedades analgésicas e você quer ter certeza se isso vai acontecer ou não. Você vai pegar um grupo bem grande de pessoas, colocar elas em alguma situação que possa ser dolorosa, mas geralmente não muito dolorosa, por exemplo, fazer elas encostar a mão em algo quente, não tão quente a ponto de queimar, mas quente o suficiente a ponto de ser desconfortável. E você vê quanto tempo a pessoa aguenta ficar com a mão lá antes e depois de tomar o analgésico. Isso seria uma condição de controle. Além disso, eles falam do teste cego. O que seria o teste cego? Seria geralmente quando a gente trabalha com um grupo placebo, quando a gente testa um medicamento e a pessoa não sabe se aquilo é um analgésico ou é só uma pílula de farinha ou de açúcar. No caso, você dá a pílula para a pessoa sem que ela saiba que ela está tomando, fala que é um analgésico e daí ela vai fazer o experimento e você vê se tem diferença entre quem tomou de fato o medicamento e quem tomou só a pílula de farinha. Porque tem efeitos sobre você acreditar que estar tomando um remédio já te dá alguma melhora em diversos sintomas. Outra coisa que eu achei bastante interessante foi no começo do segundo episódio, a Kohai deles, a Kanade, ela tá conversando com uma amiga e mostra bastante sobre a questão de gênero no ambiente acadêmico. そういえば奏って池田犬よね。そうだけどいいなあ、女子多いんでしょあそこ。半分くらいは女の人だよ。珍しいよね。 Realmente, você tem uma quantidade pequena de mulheres, especialmente na parte de exatas, e por ser um anime, fica mais divertido você colocar mais mulheres do que, tipo, 2 na faculdade inteira. E ainda assim, eles não deixam de mencionar isso no anime e eu acho interessante. Coisa que eu achei... Críticas. Coisa mais estranha que eu achei no anime é por que raios os caras usam jaleco num laboratório de informática? Não usam.
Tipo, não usam. Jaleco você vai usar em laboratório úmido, em laboratório que você tem reagentes corrosivos, ou que você tem células vivas. Se você, num laboratório que você tem, tipo, fios elétricos e computadores, não tem necessidade de um jaleco. Mas eles usam o jaleco e você percebe que quando eles vestem o jaleco, ou você tem toda a questão do status de estar usando um jaleco. É legal. Enfim, eu recomendo bastante o anime. Eu achei bem interessante, muito engraçado, mesmo pra quem não é cientista, dá pra você ter alguma noção de termos científicos, de como que é uma pesquisa científica. E se você é cientista, você vai rir muito, porque as situações lá apresentadas são muito engraçadas. Mesmo não sendo, você já vai rir. Se você gosta de animes, se você gosta de ciências, se você só quer dar umas risadas, vai lá e assiste, dá uma chance. É isso aí, espero que tenham gostado do vídeo. Se tiverem críticas, dúvidas, angústias, sugestões ou qualquer coisa, pode deixar aqui nos comentários. Se gostaram do vídeo, dá aquela curtida. Falou!